Oi, professor Mauro, tudo bem? Bom, Nós estamos preparando material voltado para alunos de ensino médio e viemos entrevistá-lo sobre o carro elétrico. Ele vai ser mesmo o carro do futuro? não, acredito que sim. Na verdade, quer dizer, é a tendência, né? Você vê as empresas, né? As grandes empresas estão desenvolvendo esses veículos, tá? Já não é de hoje, na verdade, a coisa já vem há algum tempo. Já existem carros, né? Elétricos sendo colocados no mercado, enfim, né? Não aqui no Brasil, mas lá fora a gente vê isso. E há todo, né? Um trabalho sendo feito, né? Visando, né? A utilização desses carros daqui a alguns anos, tá? Eu vejo isso aí, na verdade, a médio prazo, não todos os carros, evidentemente, tá? Mas a médio prazo, né? Cada vez mais os carros elétricos estarão presentes no nosso dia a dia, né? Quer dizer, o número, né, de empresas, né, envolvidas, grandes empresas, Chevrolet, Volkswagen, etc., estão desenvolvendo esse tipo de veículo. Existem veículos de competição, tá, sendo desenvolvidos, né, até já se fala na Fórmula 1 usar carros híbridos, né, na verdade, o carro híbrido é o elétrico ainda, né, o convencional, a combustão, mas já com, né, a parte elétrica, os veículos, né, os motores elétricos auxiliando, né, em termos de consumo de combustível, em termos de economia, em termos de diminuição da poluição. Então, acho que, sei lá, não vou dar previsão de, né, quanto tempo, mas a tendência é essa, e com as grandes empresas investindo, com interesse, né, mundial, tá, eu acho que a coisa não tem outro, não tem volta, né, na verdade, cada vez mais esses veículos estarão presentes no dia a dia, tá, com vantagem em todos os sentidos, né, menos poluentes, tá, com um desempenho similar, quer dizer, vocês estão pensando em usar isso em carros de corrida, né, então o desempenho de um veículo desse, né, quer dizer, daqui a pouco, né, está tendo corrida de Fórmula 1 com carro elétrico totalmente, é possível, tá? Daqui a alguns anos pensar, né, se atingir esse objetivo. Então, acho que é o carro do futuro, sim, e esse futuro não muito distante, acho que, sei lá, 20 anos talvez, tá? Na previsão minha particular, mas dado, né, a evolução, e mais do que isso, né, como há interesse, né, todos estão falando nisso, então é aquele negócio, né, cada vez mais, né, mais pessoas estarão envolvidas, né, haverá um interesse, né, de mais empresas, né, técnicos desenvolvendo esse tipo de coisa, e, né, daqui a um tempo acho que é irreversível, não tem como voltar mais aos carros, né, a combustão, os carros convencionais a combustão. Apesar de todo mundo comentar, o veículo, né, o carro de corrida tem que fazer barulho, tem que ter o som do motor, mas isso aí isso aí a pessoa já está não está considerando mais essa condição, né, enfim, que seria, né, o lúdico da história, né, isso não está mais, o pessoal não está se preocupando mais, né, o politicamente correto, ou ecologicamente correto é que, na verdade, né, está dominando, e daqui a pouco realmente, como eu falei, não vai ter mais volta. Isso aí é para o futuro, sim, e um futuro breve, tá? Okay? Para a gente ainda, acho que a gente não vamos estar vivos quando, né, chegar a esse ponto. Okay? E as baterias? Quais são os avanços esperados? Carregar com mais rapidez, mais carga, mais leves? Como será conseguido isso? Não, na verdade, é esse envolvimento das grandes empresas produzindo veículos, né, com esse objetivo, né, quer dizer, ter, né, no mercado, né, abastecer o mercado com esse tipo de veículo. Tá? Quer dizer, quem desenvolve as baterias, o envolvimento das baterias, as empresas que desenvolvem a bateria, serão cada vez, os investimentos serão maiores, né, terá cada vez mais, né, interesse nesse tipo de coisa, e, na verdade, o que você falou, tudo, né, de certa maneira, está associado. Quer dizer, o problema principal das baterias hoje é você conseguir manter, né, ter uma autonomia do veículo, fazer com que o veículo, né, consiga realmente percorrer uma distância grande, né, com uma única bateria, ou sem muita carga, enfim, né, ou carregando poucas vezes, sem recarregá-la muitas vezes. Então, a ideia seria justamente essa, quer dizer, o desenvolvimento das baterias, né, hoje seria, então, minimizar, diminuir o tamanho, que elas têm, né, um tamanho muito grande ainda em relação, né, ao que se espera, tá? Mas vocês veem a história do celular, né? O celular começou, era um tijolo, né? O principal problema eram as baterias, hoje em dia já tem celulares cada vez menores, as baterias têm maior capacidade de carga, né, duram mais e estão diminuindo o tamanho, e até o que houve na época do celular, né, do telefone celular, o que vai acontecer agora é que o investimento vai ser em cima das baterias utilizadas em veículos, tá? Então, a miniaturização, quer dizer, né, até o custo, que isso aí acaba implicando no custo, né? Isso tudo, né, a questão agora de investimento das empresas, que têm interesse, tá? E o processo, né, contínuo, a evolução vai ser contínua, e, novamente, dentro daquela ideia de daqui a alguns anos, né, não sei se toda a frota, mas a maioria dos carros, né, que estarão em produção serem veículos elétricos, né, então as baterias vão acompanhar, e, novamente, o problema principal de autonomia, de capacidade
capacidade de carga, né, de duração, né, da bateria, né, isso aí acho que a tendência é, daqui a pouco, a gente não ter tanto problema, mas sempre vai ter necessidade de carregá-las. Tá? Vão inventar alguma maneira de você substituir rapidamente a bateria, que você chegar no posto de gasolina, de bateria, né, de alimentação, você substituir a bateria, carregar a bateria na tua casa, isso aí já existe, nessa possibilidade, já está se fazendo, né, já se tem coisas nessa área, enfim. Então, a ideia acho que é por aí, quer dizer, cada vez mais as baterias se tornarão acessíveis em termos de custo, em termos de capacidade de carga, e, né, em termos de tamanho, de volume, né, de peso, e, né, como eu falei, acho que a tendência realmente de cada vez mais, né, esses veículos elétricos e, consequentemente, as baterias, né, evoluírem rapidamente. A tendência é essa. A evolução vai ser muito rápida de agora em diante. Tá? Professor, por favor, fale um pouco mais sobre o problema do descarte das baterias. Tá, na verdade, quer dizer, o processo, o que deve ser feito, né, com relação a como, né, descartar essas baterias de forma segura para a natureza e tal, eu não conheço detalhes, mas de qualquer maneira, é só para vocês terem ideia do problema que será, né, quando se tiver veículos, né, elétricos, né, uma quantidade de veículos elétricos, né, suficiente aí rodando nas ruas, tá? Hoje em dia existe um veículo elétrico, tá? Um veículo tipo esportivo de alto desempenho, né, que está sendo comercializado nos Estados Unidos, tá? Ele usa aquelas baterias, aquelas pilhas, né, aquela pequenininha, aquela fininha, né? Então, um celular, sei lá, usa 2 dessas baterias, vamos imaginar, né, um tamanho equivalente, tá? Esse veículo usa 6.800 dessas baterias. Então, na verdade, um veículo seria equivalente, sei lá, a 3.000, 4.000 celulares, tá? Então, só para vocês terem ideia do problema que será, certamente, né, você, né, ter uma maneira segura, né, não poluente, né, de descartar essas baterias, de colocar essas baterias aí, né, de alguma maneira, de forma segura, né, esse lixo, né, associado a essas baterias. Então, se o celular hoje já é um problema, já consiste um problema, né, você não jogar fora em qualquer lugar as baterias associadas, né, as baterias desses equipamentos que, né, todo mundo tem, os carros, nem todo mundo terá carro, mas um carro equivale a 3.000, sei lá, 3.000 celulares, tá? Só para vocês terem noção do problema que será né, esse descarte, né, que certamente deverá ser resolvido de alguma maneira. Tem gente, provavelmente, ou certamente pensando nisso, tá? E o que fazer, então, com essas baterias é uma preocupação. Então, não só o desenvolvimento dos carros, o desenvolvimento das baterias, mas principalmente, depois, né, que elas têm uma vida útil, elas terminam, né? Na verdade, né, elas não são eternamente recarregáveis, né? Tem um momento que elas vão ter que ser descartadas, e aí o que fazer com isso é um problema pessoal da engenharia ambiental, pessoal da ambiental, da química até, né? Criar algum tipo de processo, né, para que isso, né, não venha a ser danoso para a natureza. Então, não polui, tá, mas na hora que você vai descartar, né, vai jogar fora, tem um problema que deve ser resolvido de alguma maneira. Fala-se também no carro a hidrogênio, que não seria poluente. Como é isso? Na verdade, quer dizer, conheço pouco a respeito dos carros a hidrogênio, mas a ideia é que, na verdade, o processamento, a química envolvida, aí, o processamento químico, processo químico envolvido, na verdade, trabalha diretamente com água. Você abastece o veículo com água, tá? E, consequentemente, quer dizer, na verdade, é um combustível, a água é um combustível não poluente, quer dizer, as emissões associadas vão estar, na verdade, são vapores, né, vapor de água, que for assim. Então, no fundo, né, o processo químico eu desconheço, como eu falei, mas, né, certamente a ideia de um veículo como esse, com esse tipo de, né, são as chamadas células combustíveis, né, que são baseadas no processamento do hidrogênio que existe dentro da água. Então, você vai abastecer o veículo com água, né, e, claro, você tendo esse tipo de combustível, que seria a água aí, né, o não poluente é consequência evidente disso aí, imediata disso aí, tá? Mas vamos ver o que o pessoal desenvolve, né, melhor do que isso. Provavelmente deve ter gente trabalhando em outras coisas que a gente nem conhece, enfim, né? Mas as baterias que existem hoje em dia, né, já dão, né? O problema das baterias de hoje em dia é o descarte, né? Você ter a poluição, não pelo fato, né, elas não emitem nada, a não ser calor, né? Mas o descarte, né, é que é o problema. E no caso da célula combustível, né, você teria vapor d'água no ambiente, que não é tão grave assim, não é tão, né, danoso assim, né? Não é tanto dano para o ambiente assim. Tá bom? Então tá, obrigada, professor. Obrigado a vocês, tá? Qualquer coisa, obrigado.